Boa noite a todos presentes, amigos internautas, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, a nossa leitura do Evangelho é na página 206, item 5, capítulo 22, questão o divórcio. Em seguida, passarei a palavra para os nossos amigos facilitadores William Ferreira e Vicente Cardoso, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. Lembrando que todos nós somos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião ou esclarecer algo, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Obrigada. Convido agora a nossa amiga Luzia para fazer a leitura do Evangelho. Obrigada. O divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a esta lei, a própria Igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade, em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, o que significa que, desde o tempo de Moisés, a afeição mútua, não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, isso não foi desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam lugar ao repúdio. Vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Proíbe, é verdade, a todo homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir um uso bárbaro. Seria preciso, entretanto, uma penalidade, e achou na ignomia de que deveria imprimir a interdição de um segundo matrimônio. Era, de alguma sorte, uma lei civil, substituindo outra lei civil, mas que, com todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês para estudarmos e aprendermos juntos, né? Como diz as pessoas que nos antecederam, ninguém sabe tudo, muito menos nós, que somos constantemente estudiosos para conseguirmos aprender cada vez mais. E quero saudar também nossos internautas que participam conosco desses estudos que são tão bons e podem ser acessados por todos em vários locais.
Nós estamos estudando, neste momento, o capítulo que fala o seguinte: não separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem interessante, porque Deus juntou muita coisa, né? Não necessariamente algumas uniões, né? Mas juntou muita coisa. De Deus vem uma série de coisas que nós conhecemos, que é a própria natureza, né? E tudo que vem de Deus realmente não faz nem sentido nós separarmos, nós modificarmos, né? Já é uma obra pronta. Então, nesse capítulo 22, existem 5 itens. O primeiro, ele nos dá conta o seguinte: textualmente, Jesus diz que se a pessoa se casou e por motivo fútil, eventualmente vai se separar, né? E dada a sociedade patriarcal, que a gente sempre viu na humanidade, antigamente era até muito mais forte, o texto bíblico fala assim, você mandar a sua mulher embora, né? Expulsar a sua mulher. Então, se você fizer isso, é como se você estivesse cometendo adultério, né? E se você casar, se o homem se casar com uma mulher que também se separou de outro homem, também estaria cometendo adultério. Então, o texto puro, no item 1, explica isso. E Mateus, no Evangelho, fala que a exceção é quando há uma traição, né? Quando há realmente uma não continuidade de vida em comum dos dois, né? Quando há um adultério, né? O item 2, ele já explica melhor. Ele fala o seguinte, que o que vem de Deus realmente é imutável. Então, ele se refere sempre às coisas da natureza e às uniões entre pessoas que são realmente elencadas e vivenciadas pelo amor divino. São todas as uniões que são feitas com amor divino? Será? Acreditamos que nem todas, né? E no Evangelho dá o exemplo da própria natureza, né? Coisas que são ligadas à natureza, ligadas a Deus. A água é líquida, a água é um alimento natural, ela serve às plantas, ao reino vegetal, serve ao reino mineral, até para a hidratação dos minerais e a sua evolução com o tempo, e serve aos animais não racionais e os animais racionais também. Por exemplo, a água, mas existem outras coisas da natureza, diversas coisas, que são imutáveis. Essas coisas não se modificam. Até os alimentos que a gente fala assim, transgênicos, né? Os alimentos modificados geneticamente, eles guardam a essência divina, né? Que vem da natureza. O item 3, ele já fala o seguinte, ele sintetiza mais uma vez esses pensamentos, dizendo o seguinte, que muitos casamentos ocorrem basicamente por interesse material. Vocês já viram falar de algum casamento por interesse material? Será que existe? É o que mais tem? Muitas vezes tem, né? E às vezes o interesse material não é direto, às vezes é um interesse profissional, acaba sendo material do mesmo jeito, né? As pessoas se envolvem muito materialmente umas com as outras, aquela ligação angelical, muitas vezes a gente não vê, talvez a maior parte das vezes a gente não vê essa ligação angelical, essa ligação que a gente chama de divina, né? E é interessante porque nem sempre a gente consegue distinguir, não. Como que eu vou saber se eu, com a minha esposa, nos casamos por uma ação divina, de amor divino? Talvez eu mesmo e minha esposa não saibamos, né? Ou outra pessoa que se casou também não saiba, mas tem aquela máxima: se a pessoa eventualmente não casou naquele momento explicitamente pela questão amorosa, pela questão sentimental, pela questão espiritual, por que não continuar o casamento?
dando força um para o outro a cada dia. Até porque nós sabemos bastante que o casamento ele vai se modificando com o tempo. Quem de nós casados tem as mesmas sensações, as mesmas respostas, as mesmas condições que temos com o nosso cônjuge, homem ou mulher, quando nos casamos? As coisas se modificam, é ou não é? Não é verdade? Mas aí que está. Se a gente crescer um pouco a cada dia, o outro também cresce. Algumas coisas a gente não gosta mais, o outro também não. Então, é esse acúmulo de coisas que um precisa tolerar e precisa pacientar em relação ao outro, né? É o crescimento no casamento. Ou seja, eu não acredito pessoalmente naquele casamento que nasceu 100% colorido e acaba colorido. Não. Vai até o fim dos tempos das duas pessoas colorido. Não. Eu penso que há uma construção diária, né? Porque as pessoas vão se modificando. As pessoas passam a ter até gostos diferentes. Por exemplo, assim, o meu modo de descansar é diferente, o meu trabalho é diferente, a minha forma de conversar passou a ser diferente. Eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Então, as pessoas vão se moldando ao longo da vida. E a união verdadeira é a constatação que um se modificou e automaticamente precisa de outros tipos de estímulo na convivência diária, e que a outra também se modificou e, consequentemente, necessita de outros tipos de estímulo. Penso eu que essa construção diária tende a dar mais certo do que aquela verdade antiga. Olha, casou, vai ser sempre daquele jeito e vai ser bom porque casou sob as bênçãos de Deus, né? Então, as bênçãos de Deus são diárias e elas ocorrem até por intermédio dos próprios marido e mulher, né? O capítulo 3 nos dá conta disso. O capítulo 4, eu estou fazendo essa retrospectiva para o tema de hoje, que é divórcio, para quando o Vicente entrar, a gente ter esse resgate do que foi visto semana passada. O capítulo 4, por exemplo, pergunta: será que nós devemos, então, se a lei de Deus, que é a mais importante, nós devemos abolir essa lei civil, que é diferente em cada país, né? E tem países, por exemplo, que o homem pode desposar 7 mulheres, né? Se ele tiver condição de sustentar a 7, né, ele pode até 7 mulheres. Tem países, e a maior parte dos países, é um só cônjuge, um só homem e uma só mulher, como é o caso do Brasil, né? De um modo geral, todos os países ocidentais são monogâmicos, né? Só um esposo, só uma esposa. O capítulo 4 fala assim: então, se isso não funciona tão bem assim, igual a lei de Deus, por que nós não abolimos, então, essa questão social, civil, e ficamos só com a lei de Deus? Na verdade, o Evangelho também nos explica que, nesse capítulo 4, que nós precisamos de dispositivos de organização social. Você já pensou se nós, ao invés de estivéssemos estudando aqui agora, nós estivéssemos na rua, na chuva, com barulho, sem atenção, sem uma condição de concentração, né? Precisamos dessa organização para fazer o estudo, né? O trabalho ele precisa ser regulado por leis, para que não exista usurpação do trabalho do outro, para que o empreendedor também ele não se julgue, vamos dizer assim, dilapidado na sua capacidade de empreender. Então, a organização social, de uma maneira geral, ela é necessária. E até nos enlaces matrimoniais, até para haver árbitro, se for o caso, o juiz, né, para identificar, olha, nesse caso aqui, a separação, se for dada, vai ter que ser nessas bases e tudo mais, para que não haja puxar sardinha para um lado, nem para o outro. Então, o capítulo 4 do Evangelho, o item 4, no capítulo 22, conclui dizendo o seguinte: são necessários, sim, os dispositivos legais, civis. Só que o seguinte, eles sozinhos, eles não adiantam. Sem aquela busca do coração,
de fazer a cada dia, de fazer diariamente o casamento dar certo, a união dar certo. Quando eu falo união, porque necessariamente nós vivemos numa sociedade que necessariamente as pessoas são casadas, vivem juntas, são felizes, às vezes nem tanto, mas estão casadas, moram juntos, dormem juntas, compartilham renda de um, renda de outro, têm filhos e não são casados no civil. É um tipo de casamento também, não necessariamente só o casamento civil é o casamento aceito, né? Por Deus, o casamento aceito é aquele feito sob a alegria e a vontade divina, né? A gente percebe que muitas religiões, até a forma de se casar é um pouco diferente. A forma de fazer união, no caso dos evangélicos, é uma, católicos, espíritas, né? São todas complementares e, na minha opinião, são todas válidas. O que a gente precisa preocupar é menos com a forma e mais com o conteúdo. Ou seja, eu estou casando para ser feliz? Eu estou casando consciente que amanhã pode ser que eu goste de coisas, situações que eu não goste hoje, porque eu vou evoluir, as pessoas são mutáveis. Qual de nós aqui gosta exatamente das mesmas coisas diárias, da rotina diária, que gostava há 10, 15 anos atrás? Há 2 anos atrás? Há 15 dias atrás? Nós modificamos diariamente, nós não percebemos, porque de um dia para o outro a gente usa pouco a percepção, mas se passar alguns meses, anos, a gente percebe, olha, eu já não uso mais chapéu, eu já não gosto daquele tipo de automóvel, eu já faço mais caminhada que eu fazia antes, eu já não como determinado tipo de comida. As pessoas vão se modificando, né? Tudo é modificável, e que bom que tudo muda. Já pensou se fosse tudo igual, né? Até as coisas inanimadas, com o tempo, elas se modificam, pela ação do tempo, pelas intempéries, né? Então, essas modificações, que são evoluções e fazem parte da vida, ocorrem também nas uniões, né? E a gente tem que constatar isso, porque às vezes a gente se pega falando assim, mas espera aí, você não era assim? E a gente recebe também como resposta, e você era assim? Não é verdade? Às vezes, quando a gente acusa, às vezes a gente pode estar cometendo coisas muito piores até. Acontece conosco. Então, a gente sempre sugere algumas frases para evitar excesso de discórdias, né? É assim, ó, me desculpe, eu errei, me desculpem. Foi uma falha, eu não percebi, não foi por querer, não foi com a intenção de ser mal, mas eu fiz, assumo, queria que você me desculpasse. O homem para a mulher para o homem. Eu penso que isso não desmerece a gente pedir desculpa e aceitar que a gente errou, né? Evitar determinadas palavras. Eu estava conversando com o Vicente, um pouco antes, né, Vicente? Tem algumas palavras que às vezes não é a palavra em si, mas é a forma como a gente fala, a força, a negatividade que às vezes a gente impõe, a violência da palavra, às vezes a raiva, né? Então, nós temos que evitar. Então, independentemente da emoção, mas, por exemplo, os palavrões, a gente pode evitar. Se a gente evitar palavrões, a gente, no mínimo, não vai dar mau exemplo, né? E o exemplo, gente, arrasta mesmo. Tudo que a gente vê o outro fazendo, repetidamente, a gente acaba fazendo também, mesmo que a gente não concorde. Eu trabalho numa empresa há muitos anos, eu percebo que, às vezes, alguns colegas que reclamavam de um chefe autoritário, e, às vezes, essa pessoa que reclamava do chefe vira chefe também, vira igualzinho o anterior. Aquele que ele detestava, que ele repreendia as ações, que ele criticava, ele é igualzinho, às vezes piorado. Então, tudo que a gente vê repetidamente, a gente tende a reproduzir. Então, palavrões, excessos, negatividades. Oh, mas aconteceu isso, a pessoa fez uma coisa muito feia, em vez de a gente soltar um palavrão, xingar, falar, em que condições isso aconteceu? Vamos fazer uma oração? Né? Nem sempre a gente consegue esse equilíbrio, não.
eu reconheço, né? Nenhum de nós aqui é perfeito, né? Muito menos eu. Mas a gente tem que buscar, nós estamos aqui para aprender isso, né? Eu, inclusive. Temos que aprender a ter repetidamente mais equilíbrio. Porque se toda hora a gente usar como justificativa, como desculpa para soltar o verbo, para xingar, a gente não está praticando aquilo que a gente gostaria que o outro praticasse. Então a gente tem que praticar primeiro. A gente tem que dar o ponto de partida, né? Outra frase que a gente pode usar, nos conscientizarmos que nós também cometemos coisas até piores que os parceiros ou as parceiras. Precisamos de dar exemplo e evitar perder a paciência, né? Quando a gente perde a paciência, a gente entra numa escala vibratória, e nós, da doutrina espírita, falamos muito nisso, que para sair não é muito fácil, não. A pessoa, não, depois eu tomo um remédio, me acalma, eu tomo um chá, me acalma. Será que se acalma mesmo? Eu sempre conto um caso da pessoa que estava na estrada, indo para o trabalho, e levou uma fechada de um outro carro. Aí ele ficou com aquela raiva, mas aí teve uma oportunidade de ultrapassagem na rua seguinte, ele ultrapassou e deu uma freada, chega para lá, quase que bate o carro, e o outro carro assustou, parou o carro, aí ele seguiu. Puxa, me vinguei, foi ótimo. Para ele, aquela raiva foi embora. Chegou no trabalho, contou exatamente o que tinha acontecido. Olha, um cara desgovernado me deu uma fechada, mas ele não perdeu por esperar. Na esquina seguinte, eu tive uma condição de fazer uma ultrapassagem, dei outra fechada nele. Quase que bate o carro, ele parou o carro lá assustado. E ele contando, a raiva vem toda ao mesmo tempo, né? Então a gente chega em casa, a pessoa conta a mesma história. Vai retendo essa raiva, né? Se a gente ficar retendo essas raivas, essas coisas negativas que nos acontecem, e isso acontece em todos os lugares, né? Com todas as pessoas, o que não vai nos acontecer? Para a gente ter paciência, vai ser muito mais difícil, né? Eu aprendi, por exemplo, no trânsito, que a palavra, o conjunto de palavras vai com Deus, é muito melhor do que um xingamento. A pessoa, às vezes, não foi por um descuido, não foi por querer, deu uma fechada, quase acontece um acidente, mas a gente mentalmente, vai com Deus, é melhor. A gente se sente aliviado e dá condição de uma sonorização positiva da pessoa receber isso e não fazer isso de novo lá na frente, né? Isso no trânsito, isso andando na rua, né? Eu tenho um caso que minha esposa conta, que ela, dentista em Belo Horizonte, antigamente, ela, chegando 2 quarteirões da casa dela, ela nunca andava com dinheiro, mas ela recebeu, na época, um monte de coisas atrasadas, de um monte de pessoas, inclusive de outros dentistas, levou para casa para no dia seguinte fazer o depósito. Na época era muito dinheiro, e hoje também não é pouco, não, R$4.000, estava na bolsa dela. 1 quarteirão, 2 quarteirões de casa, ela foi assaltada. Aí um rapazinho, que para ela, segundo ela, tinha uns 16, 17 anos, mostrou uma arma para ela e falou assim, me dá essa bolsa agora. Ela ficou imóvel, não sabia o que fazia. Ela falou, em fração de segundos, ela pensou o seguinte, eu vou perder esse dinheiro todo, a maior parte dele não é meu, não sei como é que eu vou fazer, esse menino pode até me machucar. Ela virou as costas para o menino e falou assim, ô menino, não faz isso não, vai rezar. O menino murchou, virou as costas também e saiu. Ela não sabe se ele foi rezar, mas pelo menos o assalto não continuou e deu tudo certo, né? A temática de hoje, que é divórcio, o Vicente vai entrar nela e tenho certeza que nós vamos resgatar e aprender muito. Vicente, está com você. Boa noite a todos. Depois a gente volta, se tiver alguma pergunta, que a gente der conta de responder. Boa noite para todos. Como o Igor mesmo já deixou muito claro para nós, desde a semana passada, eu e Sérgio iniciamos esse assunto do casamento, e hoje estamos fechando aqui a proposta que a doutrina espírita nos traz na noite de hoje.
Não são colocações pessoais aqui, são colocações da própria espiritualidade que vem, de certa forma, contextualizar as nossas leis, nossos costumes, nossas maneiras de poder entender as coisas. Vivemos num mundo virtual, estamos vivendo um momento, talvez um dos melhores momentos da humanidade, a era da regeneração social. Regeneração social é um momento em que vivem os homens na tentativa de poder recuperar o tempo perdido desde quando tudo começou. E essa regeneração social, ela já está acontecendo. Nós sabemos que os homens elaboraram leis civis, e o Código Civil, ele veio justamente para regular as relações entre os homens. O Código Penal veio justamente para punir aqueles que não conseguem vivenciar a lei civil. A lei divina não tem nada a ver com a lei humana. A lei divina sempre será a mesma lei. Ela não sofre mudanças, ela não tem que ser contextualizada, ela tem que ser vivida. As leis humanas hoje, boa parte da lei dos homens devem ser contextualizadas. E elas são, de certa forma, contextualizadas. O Will já colocou, como eu comentei semana passada, existem situações da poligamia e da poliandria que a nossa cultura de hoje já não admite muito mais como um costume. Mas esses costumes ainda existem em países onde, para eles é comum um homem ter várias mulheres, várias esposas, como também a mulher ter vários maridos, o que não é admissível numa sociedade como a nossa, uma sociedade que tem uma lei civil que regula essas relações. Às vezes o casamento nosso está numa situação assim, ó, é como o semáforo, o sinal de trânsito. Você tem o vermelho, o amarelo e o verde. Às vezes o casamento, ele está naquela situação do sinal verde. Então, quer dizer, vai tranquilo, pode passar. Mas às vezes tem casamentos que estão justamente na situação do amarelo. Amarelo é pare. Quer dizer, está nos advertindo, desacelera e pare. Mas tem casamento que não pode passar do amarelo. E muitos passam. E vai para o vermelho. Então, muitos casamentos estão na situação do amarelo para o vermelho. Para isso, é preciso entender de que as uniões esponsalícias não são ao acaso. Não são ao acaso. São uniões planejadas, muito bem planejadas. São compromissos que nós assumimos com o cônjuge para uma existência terrena, para uma troca em comum. Então, não são situações fortuitas. Ah, bati o olho nela, gostei. Bati o olho nele, gostei. Vamos casar? No livro Vida e Sexo, o Emmanuel começa o livro falando da importância do namoro, do noivado e depois do casamento. O namoro para se conhecer. O noivado para se conhecer mais ainda. E o casamento para dar continuidade àquilo que outrora se iniciou. Tem muitos casais que namoram durante 5, 8, 10 anos, para depois então consolidarem pela união esponsalícia civil. Já estão casados. Se duas pessoas vivem durante 10 anos, se em 10 anos não se conheceram muito bem, então essas situações não são situações fortuitas. Não precisa ir lá no Código Civil, assinar um contrato social para dizer que estão casando. Não precisa fazer um banquete, uma festa de arromba para dizer que estão casando. Tem muita gente que não assinou um contrato, que não fez uma festa, estão verdadeiramente casados.
Porque a palavra casamento, se você for no dicionário Aurélio, quer dizer união. União. Então o casamento ele não existe somente entre os homens. O casamento existe até entre os átomos, as moléculas, os corpos, os astros se casam. Exemplo, o elétron, que é uma partícula do átomo, ele gira em torno de uma partícula contrária, um próton. E ambos casam-se. Então esse casamento não é um sinônimo somente de ligações puramente humanas. É algo que existe em toda a natureza. Foi por isso que foi dito logo no início desse capítulo, o que Deus une, não é a lei dos homens que vai separar. Porque na verdade, quando dois seres se unem de forma afetiva, onde não existe o cálculo de interesse, conforme está aqui no capítulo 5, no item 4, no parágrafo 4. Quantas uniões infelizes, porque são de interesses calculados, aonde a vaidade com as quais o coração nada tem. Causas atuais das aflições. Então, quantas vezes uniões são feitas por um cálculo de interesse. Casar com a posição dele ou dela. É como eu disse semana passada. Se você casa com a situação financeira e econômica dele ou dela, se amanhã qualquer situação modificar isso aí, vai acabar o casamento? Se você casa com a beleza dele, com a beleza dela, a formosura, se amanhã a idade vem e consome, pelo princípio da lei da termodinâmica, tudo se desgasta, vem a velhice, vem aquela situação em que tudo vai ficando velho, envelhecendo. O casamento vai acabar? Então é preciso começar a pensar que o divórcio, em momento algum, ele deve ser facilitado. Mas também, em momento algum, ele deve ser evitado. A doutrina espírita, hora nenhuma, ela é contra ou a favor do divórcio. Ela deixa às pessoas o critério da escolha. Os bons espíritos não vieram aqui para nos dizer, para nos ensinar que nós não devemos divorciar. Mas também não disseram que devemos divorciar. Vem nos falar das uniões esponsalícias, na onde realmente é a união de afeições, de afetos. É uma simpatia, é uma troca de sentimentos entre os cônjuges. Mas ela deixa livre porque o divórcio ele está de acordo com as leis de Deus. Certo? Porque se uma situação chega a um ponto em que se compromete até mesmo fisicamente a relação entre duas pessoas, o divórcio vem de fato para regulamentar o que na verdade nunca houve uma afeição, houve um cálculo de interesse, houve uma vida de quê? De uma relação puramente material. Por isso que aqui nessa lição foi dito aqui que as causas maiores do divórcio é a intolerância. É a chamada tolerância zero, que nós estamos caminhando para ela. Nós saímos de uma situação de um completo individualismo, no período do homem de quê? O homem paleolítico. Chegamos aos anais de uma relação, de uma sociedade associada, por isso que chama sociedade. E estamos agora vivendo um completo individualismo. E eu e você e eu. Não está havendo mais uma compatibilidade, não está havendo mais uma cumplicidade, não está havendo mais um casamento que é a união de desigualdades. Khalil Gibran, ele dizia a todos nós, maridos, amai vossas esposas, esposa, amai vossos maridos, mas não façais um do outro um cativeiro. Dai de beber da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Dai de comer do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Sejais como as cordas da lira, que embora separadas, vibrem numa completa harmonia.
Khalil Gibran, quando ele fala em harmonia dos casais, ele está dizendo no respeito à individualidade um do outro. Quando duas pessoas se casam, elas não são parentes. Não são parentes. Quando no início da lição aqui de semana passada disseram que o homem deixará seus pais e unirá a mulher, a esposa, e será uma só carne. Ele está dizendo o seguinte, que quando na lei divina a gente se predispõe a unir ao outro, não é a união de interesses puramente materiais. Porque se existe alguma coisa que está acabando com os casamentos, chama-se materialismo exacerbado. Na onde o egoísmo toma conta de todos nós. O meu carro, a minha esposa, o meu marido, a minha casa, meu celular, tudo é meu. É tudo na primeira pessoa. E na primeira pessoa, gente, não dá certo na relação com o outro. Na relação com o outro, temos que ter também a segunda pessoa. Por isso que Khalil Gibran nos alerta, maridos e esposas, não os façais um do outro uma prisão, um cativeiro. A minha esposa, o meu marido, mas respeite a individualidade dele, respeito a liberdade de escolha dele. E é isso que nos atrapalha. Quantos casamentos terminam porque um não respeita a condição do outro. Esse machismo hoje já está muito rarefeito. Muito rarefeito. Os homens de hoje, eu vejo, não são mais aqueles homens machões de ontem. Hoje há uma compatibilidade muito grande do homem com a mulher, quer dizer, o marido com a esposa. Por isso, é que quando você vai casar, é muito comum na igreja o padre falar assim, eu vos declaro marido e mulher. Eu acho que é errado. Eu acho que é errado. Eu ainda falo comigo e minha esposa assim, a Rede Globo é uma televisão de renome internacional. Ela parece que não tem contra-regra. Porque nas novelas, quando tem um padre, um pastor celebrando um casamento, continua com a mesma balela. Eu vos declaro marido e mulher. Está errado. Ali tem que ser diferente. Eu vos declaro marido e esposa. Porque mulher é gênero, não é casal. Marido e esposa é casal. Então, naquele momento ali, quem quer que celebra a união esponsalista, está declarando que eu vos declaro casal. Todo mundo está vendo que ali é gênero, feminino ou masculino. Então não precisa dizer eu vos declaro marido e mulher. Porque o contrário de marido não é mulher. O contrário de marido é esposa. Isso. Então, até aí a gente consegue errar. É por se consertar isso. Porque, na verdade, não é o padre, o pastor, quem quer que seja que celebra uma união esponsalista, não é ele que está casando as pessoas. O casamento é justamente essa união de interesses, essa cumplicidade, esse compromisso ali de poder tolerar até as últimas consequências. Eu não chamo nem de paciência, porque paciência é algo muito pessoal. Eu chamo de tolerância. Porque tolerância com relação ao outro. Então, o casamento, ele é, na opinião de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele é o maior instituto benemérito. Ele é uma instituição benemérita. Por isso que o casamento, devemos segurá-lo ele. Porque a abolição do casamento seria uma dissociação da humanidade. Seria um recrudescimento do nosso egoísmo. Seria voltar aos tempos da caverna, do completo individualismo. Mas o divórcio, ele vem realmente para regulamentar o que nunca esteve unido. Então a lei humana é uma lei que se baseia em costumes, jurisprudências, digamos assim, em culturas, em maneiras de viver, relacionar. Quando se aplica a lei humana, é quando a lei divina já foi esquecida, já foi abandonada. Por isso que a lei humana entra, e ela veio justamente para regular, não precisaria das leis humanas, não precisaria.
se nós soubéssemos vivenciar as leis divinas. Esse terceiro livro dos 4 livros do livro dos Espíritos, que são as leis morais, nós temos aqui leis que regulam uma sociedade. Nós temos lei de sociedade, nós temos lei de igualdade, lei de liberdade, lei de trabalho, lei de quê? De reprodução, que regula. Lei e mais leis, que vem trazer essa situação de regular as relações humanas. O dia que nós sentarmos para estudar esse terceiro livro, dos 4 livros inseridos no livro dos Espíritos, que são as leis morais, nós vamos poder entender muito bem a política, a vida em sociedade, porque nós ainda não aprendemos ainda as leis divinas. E as leis humanas, elas vêm sempre para regular as relações de um interesse puramente material. Assim, meus irmãos, o divórcio, ele fica ao nosso critério. A liberdade da escolha é nossa. Por isso que a doutrina espírita, ela não proíbe, mas ela também não favorece. Por isso que eu, Vicente, pessoalmente, jamais diria a qualquer um de vocês que viesse a mim, me confidenciando uma relação do próprio casal, e me pedisse a minha opinião, eu jamais diria a qualquer um de vocês que neste caso deveria separar. Eu jamais diria isso. E se alguém está dizendo isso para você, dentro de uma casa espírita, ignore. Porque isso não é opinião dos espíritos, é pessoal. Nós não podemos entrarmos em situações de decidir pelos outros o que cabe e o que deve os outros decidirem. A situação de um casamento é muito pessoal. O divórcio também é muito pessoal. Então fique ao critério de quem quer que seja a decisão de um divórcio, de uma separação e de uma união esponsalícia. A doutrina espírita, a hora nenhuma, ela diga não. A doutrina espírita, ela nos mostra como comportar diante um do outro. Ela tem muita coisa para nos ensinar com relação ao casamento. Se fala muito pouco na casa espírita desses assuntos. Casamento, vida em família, vida em sociedade. Precisaria falar mais, porque há nuances no casamento que deve ser trabalhado com vocês, com todos nós, porque há muitas informações com relação à vida de relação conjugal, relação interpessoal no casamento. Vocês devem cobrar da direção das casas espíritas, trabalhar mais esses assuntos com vocês, em forma de palestras, de seminários, onde vocês têm a oportunidade de poder fazer uma participação, uma parceria e uma relação de perguntas e respostas, porque a literatura espírita ela é vastíssima com relação à questão do casamento, à relação da questão do divórcio. Então, fique aí sabendo que na pergunta 766, perguntou se a vida social está em a natureza. Disseram eles que o homem foi criado para viver em sociedade. Em sociedade. E a família é a primeira e a maior de todas as instituições na face da terra. E ali, às vezes, na família, é imperioso que haja o casamento. O casamento. A união de duas pessoas que, na verdade, não eram parentes. Que, a partir de então, passa a ser uma só carne. Que são os próprios filhos. Decorrente dessa união física. Mas não termina pelos gametas. Os 23 cromossomas do um e do outro.
Continua a relação do amor, da troca de simpatia, da relação harmoniosa entre os casais, para que os filhos vivem num ambiente de paz, de harmonia e possam aprender com seus pais a vida em sociedade lá fora. Porque eu termino dizendo, Khalil Gibran já dizia, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida em si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, embora vivem convosco. Não vos pertencem. Pais são como arcos, filhos são como flechas. Quanto mais se curva um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Ele termina, pais, arcos vivos que são, curvai-vos e arremessais vossos filhos rumo à eternidade. Eu complemento, como homens de bem. Este é o meu papel, é o papel de vocês, pai, mãe, pais. Fazer com que os nossos filhos, a quem Deus confiou a tutela, a nossa missão de o fazê-los homens de bem e projetá-los na vida. Para isso o casamento tem essa importância, porque o divórcio às vezes é muito bom para ele, é muito bom para ela, mas para os filhos não existe uma situação pior. Eu trabalhei por 2 mandatos no Conselho Tutelar em Divinópolis, durante 6 anos. O que eu mais ouvi de criança de 3 anos de idade, dizer para mim, moço, a coisa que eu mais gostaria de ver é o papai e a mamãe vivendo junto. Porque o conceito tutelar é justamente o gargalo de um funil, aonde os problemas sociais relacionados com as crianças, adolescentes, em situação de risco pessoal e social, chegam. Moço, o que eu mais gostaria de ver meu pai e minha mãe juntos. Ah, meus amigos, o estrago é muito grande. Os nossos filhos não encontrarão outro pai, outra mãe. O marido, quer dizer, ele acha uma outra mulher, outra esposa. A esposa não acha um outro marido. Mas os filhos não acham outros pais. Então, pense muito na hora de ceifar, de quebrar esse liame afetivo, que na verdade não existia. Mas esse liame de interesses calculistas, provisório, que eu chamo pessoalmente de acasalamento. Casamento é algo permanente, definitivo e duradouro. Ele não termina com picuinhas. Obrigado. A gente sempre aprende muito com o Vicente, né? E concordo com tudo que ele falou. Eu penso mesmo que a gente até combinou antes da gente, na nossa fala, a gente não colocar culpa nas costas das pessoas. Ou seja, a pessoa eventualmente aqui, muitas pessoas aqui se separaram, né? Não é por isso que são menores, não é por isso que são impacientes e não tolerantes. Existem situações, como o próprio Evangelho fala, que é o livre-arbítrio da própria pessoa. E como ele mesmo falou, eu reafirmo, aconselhar a se separar, eu também não aconselho. A gente tem que praticar a tolerância, porque falar para o outro, seja tolerante, é muito simples, né, Vicente? Agora, seja tolerante, nem sempre é fácil. Gente, eu vou falar para vocês uma realidade. Pessoal, casamento, não acho que seja uma tarefa também fácil, não. Eu não sei se tem coisas fáceis no mundo, mas casamento também tem suas intempéries, né? Às vezes a gente pensa assim, será que o outro não está enxergando isso? Será que o outro não está enxergando aquilo? E a gente? A gente nunca aponta para a gente, né? Então, eu penso que a gente tem que tirar as culpas das costas, porque muitos já se casaram, se separaram e são felizes hoje, né? Mas sempre lembrar, olha, eu tenho que modificar alguma coisa em mim, sim. Não adianta eu querer que a minha vida seja diferente se eu continuar agindo igual. Olha, se eu quero que as coisas sejam diferentes, sejam melhores, eu também tenho que ser diferente, tenho que ser melhor. Aí eu tenho que buscar ajuda, se for o caso, com um psicoterapeuta, com um psicólogo, com a pessoa amada. O que eu estou fazendo de errado, na sua visão? Porque tem a visão de um e a visão do outro,
né? Então a gente tem que dar o braço a torcer mesmo, porque dono da verdade nenhum de nós somos, né? Veja que Jesus, em tantas passagens, provocado, que era sempre pelos fariseus, ele sempre fazia questão de não ser dono da verdade. Às vezes, são tantas passagens, ele sempre foi provocado, são tantas passagens. Eu me lembro de uma que ele foi almoçar na casa de alguns fariseus. E ele falou assim, eu vou nesse ambiente. Mas, mestre, o senhor vai? Eles vão mais uma vez te provocar, eu vou. E com a mesa toda pronta, depois de muitas palestras que ele tinha feito, ele chegou para comer e já estava tudo preparado. O fariseu, dono da casa, falou assim, que interessante, o mestre não lava as mãos para comer. Todas as pessoas lavam, o mestre não lava. Jesus poderia simplesmente virar e falar assim, olha, que bom que você me lembrou, eu, na fome que eu estava, na pressa e sem querer atrasar vocês, me desculpe, mas eu posso lavar a mão agora. Mas ele preferiu falar o seguinte, sempre usava situações para o bem e para dar exemplo, né? Falei assim, olha, pode ser que as minhas mãos não estejam tão limpas, mas interiormente podem ter certeza que as minhas intenções são as melhores. Eu queria saber se vocês podem falar a mesma coisa. As mãos de vocês estão limpas. Como é que estão vocês por dentro, né? E, segundo fala nos relatos bíblicos, Jesus era muito severo, eu sempre falo isso aqui, ele até usou a palavra hipócritas, né? Mas é uma questão de tradução, pode ser que ele não tenha sido tão severo na hora de falar. O certo é o seguinte, a gente tem que buscar o equilíbrio no dia a dia com a nossa esposa, com o nosso marido. E o Vicente tocou num assunto extremamente pertinente, os filhos. Então, quer dizer que o marido e a esposa têm que se sacrificarem por causa dos filhos? Em muitos momentos, talvez na maior parte dos momentos, sim. Se todo for impossível, o Evangelho fala, não, aí o divórcio, se for o caso, né? Mas, assim, vamos pensar também nos filhos. Não assim, eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela, pronto, acabou. Espera aí. Vamos pensar também nos filhos, já que eles estão aí, e eles não foram feitos como Jesus, pela graça do Divino Espírito Santo, né? Foram pela união de duas pessoas, vamos pensar nele, nós construímos essa vida, fomos assim, agraciados para trazê-los, então a gente tem muita responsabilidade sobre o cuidado deles, e a gente sempre fala que filho não é até os 7 anos, não é até os 12 anos, não é até os 25, é o resto da vida, é a vida inteira. E que bom que é assim, né? Já pensou se a gente criasse, depois a pessoa nem nos conhecesse mais, falasse, eu já tenho 25 anos, eu nem te conheço mais, você para um lado, eu vou para o outro. Não, os filhos são filhos por toda a vida, e a gente somos pais e mães por toda a vida. Quando a gente, falando em divórcio, tem a graça de acontecer que um homem divorciado, separado, casa com uma outra pessoa que também divorciada, separada, ou viúvos que sejam, e os filhos se gostam, é uma união não só dos pais, mas também dos filhos. Quer dizer, é um crescente de família. Estava comentando para o Vicente antes da família da minha esposa, o avô dela casou-se 3 vezes, né? A minha sogra perdeu a mãe com 19 anos. Então, rapidamente, até para ajudar a criar, ele casou-se, alguns poucos anos depois, casou-se com uma outra mulher. Casou-se e teve 3 filhos, né? E viveram bem, mas com o passar do tempo, a esposa também, por algum mal que eu também não sei, veio a falecer. E ele ficou um tempo cuidando dos filhos todos, na época tinha empregado, era gente que mexia com fazenda, mas falou assim, eu tenho que casar de novo. Casou-se pela 3ª vez, né? E foi essa terceira esposa dele que criou a minha sogra aqui, né? E aí, ele depois de 3 casamentos, né, ficou viúvo,
ele acabou falecendo e recentemente morreu essa terceira esposa dele. E o incrível que pareça, como que as 3 famílias são unidas. Eu contava para o Vicente que às vezes eu tenho que ir em Lagoa da Prata para levar uns para reverem os outros. Eu falo, poxa, muito tempo que você não vem aqui, pede alguém para te trazer. As famílias são unidas. Não necessariamente uma dissolução, por qualquer motivo que seja, vai causar problemas maiores. Se a eventual separação, que a gente não aconselha, deixando sempre claro, mas se ela for feita consciente, também com um bom coração, pode ser que até una mais algumas famílias do que eventualmente a gente vê, diferente do que eventualmente a gente vê. A gente tem algumas perguntas aqui, mas o tempo está acabando. Eu vou tentar responder uma só aqui, pelo menos uma, que é a seguinte, que é muito atual. Minha esposa é independente, trabalha, ganha seu dinheiro, mas vive o dia todo e boa parte da noite, quando estamos juntos, no Zap Zap. Eu já conversei com ela, mas como ela é independente financeiramente, acha que pode tudo. Já pensamos em nos separar, mas tem muita coisa em jogo, inclusive filhos. Não sei como que eu posso conduzir essa situação. Isso é um assunto presente, é ou não é, pessoal? Não é verdade? Em muitas famílias. Às vezes a gente vê 4 pessoas sentadas à mesa, os 4, cada um com o seu celular, as pessoas não se entreolham, só olham para a tela do celular, né? E as pessoas não compartilham, não convivem. Nós temos que pensar em equilíbrio. Eu penso que a tecnologia faz parte do mundo atual, mas o excesso pode danificar nossas relações. Se a gente não mexer com o celular de jeito nenhum também não vou responder mensagem nenhuma, não gosto, só vou conversar pessoalmente. Se não for para conversar pessoalmente, também não vou conversar, aí também a pessoa está sendo radical. O mundo de hoje impõe uma comunicatividade, uma interligação à distância. Eu tenho um filho que mora no exterior, está estudando. Você já pensou se eu não tivesse condição de falar com ele? Falo quase todos os dias e consigo enxergá-lo, né? Então, através de internet. Então, essa comunicabilidade é necessária, mas vamos deixar os excessos. Aí a gente tem que dar o braço a torcer, como eu tinha falado. Olha, eu estou cometendo algum excesso, eu vou tirar uma parte do tempo para não ficar com o celular e ficar com a minha família. Descobrir da minha família mais motivos do que o celular me dá. Ficar mais motivado com a família do que com o celular. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer os internautas por estarem nesse instante também participando, enviar um abraço a todos e desejar que em 2018 a gente continue cada vez juntos, mais próximos, estudando e descobrindo coisas que a gente lê, relê, e cada vez que lê, descobre mais coisas. Muito obrigado por estarem aqui. Boa noite a todos.